quando eu tentei no Brasil, era em 2018, eu fui em São Paulo. Fiz aqueles open mic, que são esses shows de amadores. Também foi muito difícil, inclusive, né? Não foi engraçado na primeira vez, nem na 10ª, nem na 20ª, sabe? Até Demorei. agora você tá tentando. Estamos na esperança. Mas lá em 2025 comecei a ficar muito bom, velho. Meu Me solo falaram começou a ficar isso, bom né? demais. Falaram que daqui uns 10 anos meu solo tá pronto. Vai ficar bom demais. Não, você realmente, tipo, evoluiu, né? Evolui Nesses muito, anos na comédia. Mas tem que ser, quando eu vejo a galera falando, quero começar no stand-up. Tipo o Batista, por exemplo, que tava comentando. Já falei pra ele, cara, você não vai ser engraçado no início, é normal, não tem que se cobrar isso, sabe? E nem chegar metendo um solo, né? Uhum. Que é loucura. É loucura, Faz não tem 5 porquê. minutos, né? Vai devagar, não tem porquê. A 2, galera 3 tem uma anos. pressa, às vezes. Hoje menos, mas já aconteceu de uma galera chegar assim, chegava, a pessoa aparecia. Se eu via 1 ou 2 vezes a pessoa fazendo show de elenco, 3 meses depois já solo. Tava com solo, né? Gente, você não tem uma hora boa. Não é. Não tem, é impossível que tenha. Não tem. E daí, o que eu tentei dessa vez na França, em julho, mês passado, é também fazer shows em francês. Foi interessante. Obviamente não um solo, né? Mas participações em shows de elenco, 6 minutos, 7 minutos. Você sente que o tipo de humor é diferente? Pois é, isso que eu ia falar. Né? Muito diferente. Uhum. E daí, o que eu fiz? Eu passei 20 dias lá. E eu subi no palco todo dia. Eu ia em um clube diferente. Então, fiz mais ou menos umas 20 apresentações de 6, 7 minutos. Aí, mesma coisa. Eu acabei tendo uns 7 minutos bom. Digamos, ok, assim. Mas o problema é que aí eu me desconectei muito do humor brasileiro. Aí quando eu cheguei no Brasil de volta há um mês, mais ou menos, eu estava completamente desconectado. Eu estava completamente sem ritmo, sem timing para as piadas. E, inclusive, eu fui num podcast que eu falo porque ele faz parte do grupo. Eu fui com o chefe Jacan. E também é isso que aconteceu. Não é uma desculpa porque... eu quero me justificar. Mas é que, de fato, era a primeira coisa que eu fazia depois da França. E minhas piadas eram completamente sem timing, sem ritmo. Porque o humor é isso, é sutil. Entre a genialidade e a preguiça, às vezes tem uma entonação de voz, um silêncio, uma palavra a mais. É questão muito sutil. E às vezes você erra a mão. Por isso que eu percebi que... Acho que eu não vou mais fazer shows em francês, porque eu não consigo fazer nos dois. A gente percebeu isso com a Carol Zócoli. Entendi. A Carol, imagina, fez anos e anos de show aqui. E aí ela foi para os Estados Unidos. Primeiro ela foi para o Canadá, depois para os Estados Unidos e começou a fazer show. E aí não é só o idioma. Não é só o idioma, é o tipo de humor. Sim, e quando ela voltou, você percebeu que ela tinha... Quando ela voltou e aí meio que traduziu as piadas, a gente ficava meio assim, o que aconteceu com a Carol? Que interessante. Cadê aquele timing dela? Pô, Era que outro interessante timing. isso que você falou, porque realmente eu tenho completamente isso daqui quando eu voltei da França. E não quer dizer que bom ou ruim, tá? Não, é só outra coisa. Só uma questão mas de é que- adaptação. Quando ela voltou, tipo assim, o que a gente conhecia dela era outra coisa. Ela era boa a piada, mas eu digo assim, você olhava e não via mais a mesma pessoa. Era outra pessoa, outra entrega. Que interessante. Na França eu senti muito isso. Quando eu cheguei, eu tentei traduzir umas coisas, não dava certo. E daí... Eles devem ter ficado, tipo... Depois de 20 vezes, tinha ficado ok, sabe? Mas assim, ok não quer dizer... ok de ok, porque piada, assim, querendo ou não, você faz 20 vezes, você vai ter umas piadas boas. Mas muito diferente a persona. E daí eu voltei no Brasil e, novamente, durante uns 10 dias eu tive síndrome do impostor. Porque eu recebia convite, as pessoas parando para tirar foto na rua, que isso acontece todo dia no Brasil agora. E eu me sentia deslocado, totalmente deslocado.